Nós estamos trabalhando nesses últimos finais de semana, né? Nos últimos 2, estamos indo para o terceiro, esse tema, uma igreja para a cidade, uma igreja para a cidade. Lembrando que o mês passado já está rápido, né? Apesar de todo esse momento que a gente está vivendo, o ano está voando, está rápido demais. O mês passado a nossa igreja comemorou 151 anos de fundação, 151 anos proclamando o Evangelho na cidade de Sorocaba. Então a gente tem falado um pouco o que é ser uma igreja em uma cidade hoje. Então, eu gostaria de começar falando com vocês sobre um dos lemas da Reforma Protestante, né? Um dos lemas, ele ganhou força, na verdade, né? Ele não é um lema oficial da Reforma Protestante, mas você provavelmente, em algum momento da sua história eclesiástica, história de igreja, você já ouviu isso. Igreja reformada, sempre reformando. Igreja reformada, sempre reformando. Provavelmente você já ouviu isso, né? Em algum lugar, em alguma mensagem, você ouviu o lema, né? Que é um lema da igreja reformada. Mas, bom, tirando, né? Porque historicamente nós não encontramos este lema em nenhum documento da igreja reformada. Ele ganhou força muito mais no pós-Segunda Guerra Mundial, através de um teólogo meio que liberal, né, mas muito bom, Karl Barth, e ele tinha em alguns dos seus escritos esse lema, ou esse mote, ou essa ideia de igreja reformada sempre reformando. Mas, né, uma das grandes dificuldades que eu encontro nesse lema, antes de falar das coisas boas desse lema, uma das grandes dificuldades que eu encontro desse lema é que muitas vezes nós usamos ele de maneira desonesta, porque, não sei se você sabe, isso é somente uma parte de uma frase um pouco maior, é somente uma parte. Então, nós usamos isso de maneira desonesta, quando nós dizemos o seguinte: a igreja é reformada, mas sempre precisa ser mudada de várias maneiras, né? E daí, a gente muda a igreja conforme o nosso gosto, né? O nosso gosto. Se você gosta de uma igreja um pouquinho mais quentinha, né? Com as orações mais fervorosas, de mais amém, então você procura uma igreja dessa forma. Se você gosta de uma igreja um pouquinho mais friazinha, mais calma, vamos dizer assim, mais calma, né? Mais slow, né? Então você procura aí uma igreja um pouquinho que diga um pouquinho menos de amém, né? Que tenha uma liturgia mais slow. Bom, existem infinidades de maneiras, mas isso não é a ideia principal desse lema, e a gente usa ele de maneira desonesta, sim. Por quê? Porque o lema completo seria igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença. Nós suprimimos uma parte gigantesca da ideia daqueles que cunharam ou construíram essa ideia da igreja reformada sempre reformando, porque não é a igreja reformada sempre reformando segundo as minhas vontades, segundo os meus gostos pessoais. É uma igreja reformada sempre se reformando segundo o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, muda-se completamente o paradigma, né? O paradigma. Por quê? Porque eu não posso reformar ou pensar em uma comunidade cristã simplesmente ela abraçando a cultura. Pelo contrário, uma comunidade cristã, ela precisa trazer redenção à cultura, transformação à cultura, e não abraçar a cultura de maneira acrítica. E muitas vezes, as pessoas que usam esse termo de maneira, esse mote, ou esse lema, de maneira desonesta, o que eles fazem? Eles abraçam a cultura de maneira acrítica. E transformam a igreja de Jesus em algo muito mais parecido com aquilo que existe no mundo, né? Ou com aquilo que existe melhor,
com aquilo que existe na cultura secular, do que a Bíblia fala que um povo de Deus chamado de maneira específica para adorar o Senhor. É lógico que eu estou aqui fazendo uma leitura um pouco reducionista, e eu vou ser honesto com vocês. Porque se nós tivéssemos que falar em igreja e cultura, nós queríamos que passar aqui uma pregação somente falando sobre igreja e cultura. Somente sobre igreja e cultura. Por quê? Porque sim, pasmem vocês, a adoração do povo de Deus é conforme o seu tempo. Conforme o seu tempo. Por exemplo, no Novo Testamento, quando o povo de Deus começa a adorar o Senhor, nos cultos, ou na maioria dos encontros, não se tinha cânticos, não se tinha um momento de adoração, não se tinha um templo, não se tinha um lugar específico para adoração. Se você lê com atenção o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos, você vai perceber que a maioria dos encontros da comunidade cristã naquela época, eles eram feitos aonde? Nas casas. A maioria das igrejas nasceram em casas e ficaram em casas durante muito, mas muito tempo. Alguns dos nossos primeiros irmãos não somente se reuniam em casa, mas também se reuniam nas catacumbas. Em lugares que eles não fossem perseguidos. E em momento de perseguição, eles não tinham uma adoração extravagante, eles adoravam ao Senhor como? De maneira muito, mas muito restrita. Então, conforme o tempo, a adoração muda. Quando você olha a adoração do povo de Deus no Antigo Testamento, você percebe uma adoração com incenso, você percebe uma adoração, lógico, moldada pela antiga aliança, com sacrifícios, com cheiro, com cores, porque o santuário, o templo do Senhor, todas as cores que estavam no templo, todos os utensílios que existiam no templo, tinham um significado, tinham uma simbologia. E quando nós olhamos os nossos templos, eles são despidos de qualquer tipo de simbologia, ou as simbologias são muito pequenas, são muito raras. Então sim, a adoração do povo de Deus, ela é também moldada conforme o seu tempo, Teve um tempo que, por exemplo, na igreja de Calvino, não se cantava músicas que não fossem músicas que fizessem parte do saltério, ou do livro de Salmos. Porque no momento sagrado, você poderia simplesmente adorar o Senhor com a palavra. Já Lutero, um outro ramo da reforma, é um compositor de hinos. Então, conforme o tempo muda, a adoração do povo de Deus também precisa mudar. Porque existe uma leitura cultural. Mas o que não pode mudar, segundo o mote, é o quê? É a palavra de Deus. Os princípios que estão na palavra de Deus, eles são imutáveis, eles são inegociáveis. Ou seja, a forma com que nós adoramos o Senhor, ela muda, a forma. Mas o princípio e a essência são imutáveis, que é a palavra do Senhor. Bom, mas eu gostaria de pensar com vocês nessas reformas, Quais são os desafios de uma reforma? Você já parou para pensar? Você já fez uma reforma na sua vida? Como nós estamos falando de reforma, de igreja reformada sempre, se reformando segundo a palavra de Deus, você já fez uma reforma na sua casa? O que você precisa para fazer uma boa reforma? Você precisa de um plano, Se você precisa saber aonde você quer, aonde você está e aonde você quer chegar. Então você precisa de um plano a ser seguido. Você também precisa de conhecimento, do conhecimento técnico de alguém, para poder executar essa reforma. Você precisa de empenho. E se você for reformar uma casa antiga, você vai precisar de muito empenho, de muito empenho, porque reformar, segundo os especialistas, é pior do que construir algo novo, Então, perceba essa verdade também na nossa espiritualidade.
A quarta coisa, você vai precisar em algum momento fazer uma revisão de orçamento, não vai? Vai precisar fazer uma revisão, olhar e provavelmente você gastou mais do que você imaginava lá no início. E por último, você vai ter que lidar com o desconforto dessa reforma. Você vai precisar lidar com o desconforto dessa reforma, né? Então, provavelmente, se você pensa em reforma, ou quais seriam os desafios de uma reforma, isso está incluído neles, e isso aconteceu tanto na reforma protestante, quanto acontece nas reformas que nós fazemos nas nossas casas, ou quando nós fazemos uma reforma pessoal na nossa vida. Nós precisamos de um plano, nós precisamos estudar para um conhecimento, você precisa de empenho, fazer revisões e vai criar desconforto. Se você for fazer uma reforma vocacional, você vai mudar de vocação, os mesmos princípios, os mesmos paradigmas serão usados, não vai? Serão usados. Qualquer reforma que você for empreender na sua vida, esses paradigmas estão presentes. Bom, toda reforma, né, ou mudança, ela exige o quê? Eu acho que de tudo que a gente falou, duas coisas são o mais importante. Primeiro, né, revisão. Toda reforma que você vai fazer, vai sempre precisar de revisão. Todo caminho novo que você vai trilhar, todo plano que você vai construir na sua vida, uma hora ou outra você vai ter que parar e fazer o que nele? Uma revisão dele. Se você não fizer, provavelmente você vai se perder. E aqui está um dos grandes segredos de todos aqueles que trabalham com planejamento de carreira ou planejamento de estruturas. Nós precisamos sempre na nossa vida fazer revisões. Né? Você caminha, porque a gente vai adquirindo hábitos, vai construindo coisas e muitas vezes nós perdemos o quê? O foco. Já parou para pensar que você perdeu o foco na sua vida? Você não sabe mais o que você faz e o porquê você faz. E quando a gente perde o porquê da nossa vida, a nossa existência fica vazia. Porque uma das coisas mais importantes que nós, seres humanos, temos, enquanto seres pensantes, é o porquê. O porquê eu vou casar. O porquê eu vou cursar esta faculdade. O porquê eu vou viajar. Esse porquê, ele soluciona o nosso problema existencial. E quando nós perdemos o foco do nosso porquê, a nossa vida provavelmente, ou a sua vida provavelmente perde o sentido. Então você precisa fazer revisão. Uma segunda coisa que toda mudança exige, que toda reforma vai exigir, é saber lidar com o desconforto. Saber lidar com um paradigma do desconforto. Porque toda vez que você muda, desconforto será criado. Eu já me mudei na minha história de casa 5 vezes. Você sabe o que é se mudar 5 vezes, né? Ou mudar-se 5 vezes de casa? É um desastre. É um desastre. Porque você tem que encaixotar tudo, tem que guardar tudo, e depois você tem que desencaixotar. E colocar tudo de novo em algum lugar que não sabe aonde colocar, né? Porque geralmente, quando você muda de um apartamento, como eu, né? Mudei de um apartamento para outro, você perde os seus espaços. Você perde a sua noção de espaço. Então, algumas coisas que funcionavam aonde você estava, no novo lugar, não vai funcionar. Então, você precisa se readequar. Readequar. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós passamos por isso. Nós precisamos nos readequar. Isso acontece quando a gente muda de carreira, isso acontece quando a gente se aposenta, né? Isso acontece quando a gente casa. Né? Você percebeu o desconforto de casar? É uma bênção casar, mas existe, porque minha esposa está assistindo lá em casa, e se eu falar que é somente um desconforto, eu vou ter um problema quando eu chegar em casa. É uma bênção casar, mas também um desconforto. Por quê? Porque você está acostumado a fazer coisas
né, do seu jeito. E a partir do momento que você casa e você se torna uma só carne com aquela pessoa, você não faz mais a coisa somente do seu jeito, mas você faz a coisa do quê? Do nosso agora, né? Do nosso jeito, né? Que é muito mais complicado do que você fazer a coisa do seu jeito. Estou mentindo? Eu sei que não estou vendo o seu rosto, porque você está de máscara, mas provavelmente eu não sei de que não. Eu sei que você está aí pensando nisso. Bom, então a revisão tem a ver com mudanças e o desconforto tem a ver com transformação. Daí, um americano uma vez disse o seguinte, Arnold Bennett diz o seguinte, ele fala assim, qualquer mudança, mesmo uma mudança para melhor, é sempre acompanhada de inconvenientes e desconforto. Sempre. Mesmo que a gente for melhorar as coisas, mesmo que as coisas fossem ficar mais bacanas, elas vão gerar inconvenientes e desconfortos. Então eu gostaria de trabalhar com vocês um texto bíblico que fala sobre reforma. Sobre reforma. Mas não uma reforma de casa ou uma reforma no casamento, mas talvez os princípios que eu vou aplicar aqui, você pode usar para o seu casamento, você pode usar para os relacionamentos com seus filhos, você pode usar no seu trabalho, na sua vocação, em todas as áreas, porque a Bíblia é aplicável para a vida toda, para a vida toda. A Bíblia é um livro que nos ensina sobre todos os aspectos ou todas as esferas de responsabilidade da vida humana. Bom, eu gostaria de ler com vocês Esdras capítulo 7 a partir do verso 1. Esdras capítulo 7 a partir do verso 1, que diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, que era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Finalmente um nome fácil de se ler aqui, né? Arão. Vamos lá. Este Esdra veio da Babilônia, e ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém do 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia primeiro do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, quando a boa mão do Senhor estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Se você não conhece o contexto do livro de Esdras, eu sugiro que você leia, junto com o livro de Esdras, o livro de Neemias, porque ele vai te dar o contexto que Neemias implementou uma grande reforma espiritual, social, política dentro de Israel. Uma grande reconstrução do reino de Israel. E essa talvez seja a última etapa de uma grande reconstrução, porque Neemias volta a Jerusalém, que a cidade está totalmente derrubada pela invasão
né, dos assírios, do povo persa. Com essa invasão, os muros de Jerusalém estão derrubados, destruídos. Isso comove o coração de Neemias. Ele ora ao Senhor, isso está no primeiro capítulo de Neemias. Ele ora ao Senhor, então o Senhor derrama graça sobre a vida de Neemias, dando a ele a oportunidade de reconstruir o quê? Os muros da cidade. Mas não é só a reconstrução dos muros, é a reconstrução da vida de uma nação. Porque muitos vão atrás de Neemias. Neemias tem uma empreitada muito bem sucedida, não somente na área da reconstrução dos muros, mas também da espiritualidade do povo de Israel e, consequentemente, da vida social de Israel. Então, a empreitada de Neemias não é somente uma reconstrução de muros, mas é a reconstrução e a restauração de todo um povo, e o seu caráter de identidade. Aqui nós estamos, talvez, falando da última etapa dessa reconstrução, quando Esdras vai a Jerusalém ensinar o povo o quê? A lei do Senhor. E o versículo 10, então, está encravado nesse contexto. Bom, uma das primeiras perguntas que a gente precisa fazer, então, neste momento, é quem é Esdras, né? Primeiro, é um estudioso da lei do Senhor. A gente vê isso no texto que nós estamos lendo, né? Versículo 6. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele era alguém que estudava sistematicamente. Na verdade, ele era um escriba, ou seja, ele era alguém que fazia cópias e cópias da lei do Senhor. Ou seja, a lei do Senhor, a lei de Israel, do Senhor, do Deus de Israel, estava impregnada não somente na mente de Esdras, mas também em seu coração. Uma outra característica de Esdras era que ele tinha uma tradição familiar. Ele tinha uma tradição familiar, porque você vê, né? Ele era filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Você tem toda ali, no capítulo 7 do livro de Esdras, toda a genealogia dele. Mas perceba o final, ele era filho do sumo sacerdote Arão. Do sumo sacerdote. Então ele tinha uma tradição familiar na espiritualidade judaica. Sobre ele estava a mão do Senhor, e talvez isso seja uma das coisas mais importantes de todo o texto. O texto diz, no versículo 5, o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Ou seja, Deus estava abrindo as portas para os planos que Esdras tinha. Então, a característica talvez mais importante de todas, versículo 5. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor significa o quê? Aprovação. A ideia de a mão do Senhor estava sobre ele é a mesma ideia que existe no livro de Neemias, no primeiro capítulo, quando a mão do Senhor, ou o Senhor, estava a favor do quê? Do que Neemias estava planejando. Então era a aprovação dos planos, O Senhor estava aprovando os planos de Esdras. Agora isso para mim é fantástico e é fenomenal para a gente também. Porque imagina se na eternidade Deus também coloca a mão dele a favor de você, ou a favor dos seus planos, ou a favor das suas reformas, ou a favor daquilo que você tem colocado diante de Deus em oração. Porque uma das coisas que a gente aprende, tanto com Esdras, quanto com Neemias, nesses dois grandes reformadores do povo de Israel, é que eles buscavam o Senhor em oração. A cosmovisão que eles tinham a respeito da soberania e do poder de Deus transcendia os governos. Eles entendiam que Deus estava acima do sistema político da sua época.
Eles entendiam que Deus estava acima do sistema econômico da sua época. E se Deus colocasse algo no coração deles, eles fariam não porque aquilo era um desejo do próprio coração, mas eles estavam fazendo aquilo porque eles tinham a certeza, porque eles tinham uma intimidade, porque eles buscavam o Senhor e aquilo era aprovado por Deus. Agora imagine você, o que existe de diferença entre Esdras e Neemias e nós? Qual é a diferença? Segundo Tiago, quando ele faz essa pergunta, fazendo a comparação com um profeta, com Elias, ele fala, qual que é a diferença entre nós e Elias, que orava? Qual que é a resposta que Tiago dá à igreja? Nenhuma. Ele era homem como a gente. Então, quando você vê os grandes feitos desses homens de fé, você não precisa ficar achando, não, eles têm algo de importante, eles têm, sabe? Porque a gente faz isso, né? A gente pega e fala assim, não, Esdras, Neemias, eles eram homens acima da média, eles estavam acima da média. E nós construímos uma imagem que não é verídica, que não é verdade, porque eles são homens como nós, pecadores, sujeitos aos mesmos desejos. Mas a busca, o sentimento, as afeições que eles tinham, estavam voltadas para o Senhor. Então por isso que o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz, procure apresentar-se a Deus aprovado, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente o quê? A palavra da verdade. O que é ser aprovado por Deus? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é você não ter nenhum pecado e estar acima da média dos seres humanos normais? Não, de maneira nenhuma. Ser aprovado por Deus, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é você saber o quê? Manejar bem, ou manejar corretamente a palavra de Deus. Quando você maneja bem a palavra de Deus, e isso era uma característica de Esdras, porque ele era um entendedor da lei, ele manejava bem a palavra de Deus, aquilo estava impregnado no coração dele, quer dizer, de Esdras, estava lá, firme e forte. Então ele manejava bem a palavra de Deus por causa disso. E isso significava que ele estava aprovado diante de Deus, assim como nós também podemos estar. Bom, deixa eu parar aqui no versículo mais importante. Como preparar o nosso coração, o coração para uma constante transformação em nós e através de nós, porque nós precisamos, a transformação gera desconforto, a transformação gera mudanças, então a gente precisa preparar o nosso coração. Versículo 10 para mim é a chave de tudo isso. Versículo 10 diz o seguinte, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Na versão, aqui é a NVI, né? Na versão revista e atualizada, que talvez você tenha aí, diz o seguinte, porque Esdras tinha preparado o seu coração, perceba, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, para ensinar os israelitas os seus estatutos e as suas ordenanças. A Bíblia, a mensagem diz o seguinte, Esdras dedicou-se a estudar e a praticar a revelação de Deus e a ensinar os israelitas as verdades contidas no livro. Bom, primeiro princípio, toda transformação começa com uma firme decisão. Toda a transformação começa com uma firme decisão. Perceba o que o texto diz. Versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar. E como vocês viram, a palavra reshim, que está no hebraico, é a palavra decidido, que significa corrigir-se.
na sua primeira ou na sua melhor tradução, significa corrigir-se. Então, Esdras tinha decidido, Esdras tinha uma atitude de corrigir o quê? Daí, Labab, que significa dedicar-se aqui na tradução, que na verdade é leb, que pode também ser o quê? Coração. Tanto que a Revista Atualizada traduz como o quê? Coração. Coração. Então, o que Esdras decidiu fazer? O que é uma firme decisão? A nossa firme decisão é corrigir o nosso coração. Porque no nosso coração existe o quê? Desvios. A Bíblia ensina que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração cria desvios. Desvios. Desvios da verdade do Senhor. Não cria? Quantas vezes o nosso coração nos engana? Quantas vezes o nosso coração cria uma mentira que não significa uma verdade do Senhor? Quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes o nosso coração contesta a verdade que Deus nos diz? Nós não somos muito diferentes de Eva no capítulo 3 de Gênesis. Quando Eva é enganada pelo quê? Pelo seu desejo. Porque a serpente, ela suscita o quê? O desejo de Eva de se tornar-se como o quê? Como Deus. E perceba que a serpente conduz Eva pelo caminho de contestar a palavra do Senhor, assim como hoje o nosso coração vive o quê? Vive a contestar a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seu coração diz: será? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. O seu coração diz: existe vida após a morte? Jesus diz: eu sou a porta. Você diz: mas será que existe oportunidade mesmo de recomeço para mim? Jesus diz: eu promovo o novo nascimento. E você diz: eu sou sempre o mesmo. O nosso coração sempre está o quê? A contestar. Então o que Esdras está fazendo? Qual que é a grande decisão que Esdras toma e você e eu precisamos tomar nas nossas vidas? É a correção do nosso coração, a correção dos nossos sentimentos, a correção da nossa vida. Então por isso que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Uma outra tradução diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino da verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Perceba como é diferente o final dessa última tradução, porque ele diz: olha, a escritura era inspirada por Deus e ela nos ensina o quê? A corrigir a maneira certa, a corrigir a nossa maneira de viver para a maneira certa, porque muitas vezes nós vivemos da maneira errada. Então a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é tomar uma firme decisão de corrigir o seu coração. Você precisa fazer isso. Se você deseja uma transformação pessoal, se você deseja uma transformação na forma com que você vive a sua vida, você precisa corrigir o seu coração. Você precisa disso. Se você deseja uma transformação no seu casamento ou em qualquer outra área da sua vida, isso é uma decisão urgente para você. Uma segunda coisa que o texto me ensina é: toda firme decisão é evidenciada por práticas
transformadoras. Toda firme decisão que eu tomo, ela tem uma evidência. E a evidência está onde? Nas práticas. Porque perceba o que o texto diz. Esdras, ele toma uma firme decisão de corrigir-se. Ele toma uma firme decisão. E o segundo ponto é não somente de corrigir o coração, mas de praticá-la. Ele torna a prática. Então, praticá-la, a gente olha no hebraico a palavra assar, que significa trabalhar. Ou seja, Esdras vai trabalhar de maneira prática a vida dele à luz da palavra de Deus. Esdras não só vai trabalhar de maneira prática a vida dele à luz da palavra de Deus, ele vai produzir. Porque assar significa trabalho, mas também significa produzir transformação. A palavra de Deus precisa se tornar prática na sua vida. Precisa se tornar prática. O texto nos diz, Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Perceba o que o texto diz. Sejam praticantes da palavra. Não sejam o quê? Apenas ouvintes. Porque você, o que Tiago está dizendo? Que você pode ser um bom ouvinte da palavra. Mas quando você é apenas um bom ouvinte da palavra de Deus, você está se enganando. Porque quando a palavra de Deus não se torna prática na sua vida e você é apenas um bom ouvinte, você mente para quem? Você mente para você mesmo. Então não adianta apenas ouvir a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Então perceba o que Jesus, o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículos 46 e 48. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Ó, ele já começa pegando pesado. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ou seja, dizer que eu sou o Senhor e não praticar aquilo que eu digo não significa absolutamente nada. Nada. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Você precisa ouvir a palavra, mas você precisa fazer o quê? Colocar ela em prática. Não existe a possibilidade na espiritualidade cristã de você ouvir a palavra e de você não praticar aquilo que você ouviu. Porque se você ouve a palavra e você não pratica aquilo que você ouviu, sabe o que você é? Um incrédulo. Porque você não crê naquilo que você ouviu. Já parou para você pensar nisso? Talvez, na sua caminhada, você tenha ouvido demais sobre o Evangelho. Você tem 10, 15, 20, 25 anos de igreja, mas você nunca compartilhou o Evangelho com ninguém. Qual foi a última pessoa que você falou de maneira clara sobre a proposta do Evangelho para ela? Você se lembra? Agora deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito. Qual é o último mandamento que dá evidência de que Jesus é o nosso Senhor?
Mateus 28 diz: ide por todo o mundo. Fazendo o quê? Ensinando o quê? O Evangelho. Ou seja, é intencional. Você precisa ir, é um chamado de ir, né? Ide, é um imperativo. Ide por todo o mundo. Você não tem a opção naquele momento de não ir. Então você não tem a opção de não cumprir. Não existe isso. Você vai se você quer. Você tem que ir. De alguma forma você tem que ir. De algum jeito você tem que ir. Independente. Agora, se você fala assim, é legal isso, mas não é bem assim. Quando você fala assim, não é bem assim, você está desqualificando não a minha palavra. Pode falar, porque você não está desqualificando a minha palavra. Você está desqualificando aquilo que Jesus disse para você fazer. Você não está desqualificando a minha palavra. Eu não vou ficar chateado com você. Mas quando você pensa, não é bem assim, você está desqualificando a palavra que Jesus deu a você. E quando você desqualifica a palavra de que Jesus deu a você, você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Perceberam? O desdobramento de você tomar uma firme decisão, você toma uma firme decisão que redunda, que evidencia ou é evidenciada pelas práticas transformadoras da sua vida. Ou seja, você toma uma firme decisão, mas os frutos do Espírito não são uma opção. Gálatas capítulo 5 não é uma opção para você. Amar o próximo não é uma opção para você. Eu amo se ele me amar. Não é uma opção. Essa não é a lógica do Evangelho. Essa não é a palavra de Deus. E toda vez que você desqualifica a palavra de Deus, você está dizendo, eu não creio naquilo que está na palavra. Então o problema não é comigo, com nenhum outro pastor. O seu problema está com o seu coração e as afeições do seu coração. E você então precisa voltar para o primeiro passo, corrigir o seu coração. Jesus deixa isso bem claro em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Perceba, o amor está vinculado à obediência, à submissão. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ou seja, você ter essa experiência mística, transformadora com Jesus, significa sim, obedecer, se submeter à palavra dele. Está vinculado. Não adianta você dizer, Senhor, eu te amo, mas a palavra do Senhor não transpira em você, não se transforma em prática. Por último, todas as práticas transformadoras inspiram e levam ao ensino de outros. Todas as práticas transformadoras inspiram e levam ao ensino de outros. Versículo 10. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele toma uma decisão. Perceba, Esdras, ele toma uma decisão. Esdras, ele pratica. Então ele estuda a palavra e ele pratica a palavra. Isso dá a ele autoridade. Para quê? Para inspirar outras pessoas e ensinar outras pessoas. Perceba bem, se você quer ensinar o Evangelho para alguém, mas você não estuda o Evangelho, e você não pratica o Evangelho, o seu ensino, ele está desautorizado, porque você não tem o quê? Autoridade. Por mais que você fale a verdade. Porque as suas ações falam mais do que as suas palavras.
Não é assim? As nossas ações, elas sempre vão falar mais do que as minhas palavras. A forma com que, não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que amar o próximo. Se eu, como marido, não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Porque amar o próximo para o meu filho é ele me ver amando a minha esposa. E quando ele não vê isso, não adianta eu dizer para ele, seja honesto, quando eu não sou honesto. Não adianta eu dizer, não roube, quando eu pratico o errado. Não adianta, porque as suas palavras, ou as suas ações, melhor dizendo, falam mais do que as suas palavras. As suas ações gritam, na verdade, as suas ações gritam. E muitas vezes, as nossas ações desqualificam o nosso discurso. Não é verdade? Deixa eu contar uma coisa para vocês, bem pessoal. Não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa tímida. É verdade, eu sou um tímido domesticado. Eu sou um tímido domesticado. Não sei, às vezes eu fico me perguntando por que Deus me chamou para falar na frente para pessoas. Apesar que quando eu estou falando, eu me sinto tranquilo, bem, mas eu sou um tímido domesticado. Eu pastoreava uma igreja de cerca aí de umas 1000 pessoas em Campinas, né? E uma vez, uma das pessoas que eu pastoreava chegou para mim, ela teve essa coragem, né? E eu louvo a Deus por isso. Ela chegou, eu estava alguns meses na igreja, trabalhando já, ministrando, ensinando, e ela falou assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa para você. Você é soberbo. Eu falei assim, caramba, mas por que você acha que eu sou soberbo? Afinal de contas, eu me acho tão humilde, né? Porque era a minha visão a respeito de mim, né? Ela falou assim, pastor, porque é o seguinte, quando você chega de manhã na igreja, e principalmente quando você vai pregar, você não olha para o lado. E eu falei assim, como assim eu não olho para o lado? Você passa pelas pessoas e você não cumprimenta as pessoas. Eu falei, eu não cumprimento as pessoas? Ele falou assim, não, você não cumprimenta, você simplesmente entra, né? Daí eu falei assim, caramba, isso machucou você? E a pessoa falou, sim, machuca as suas ovelhas. Então eu tive que mudar, eu tive que corrigir o meu coração. Eu não sei se eu consigo fazer isso muito bem. Eu tenho orado para Deus para corrigir essa área. Mas, E daí eu falei para ela assim, talvez seja porque eu estou concentrado naquilo que eu vou fazer, na pregação, e exigência, tal, aquela coisa toda. E como eu sou um tímido domesticado, eu fico pensando exatamente em tudo que eu vou falar para as pessoas na frente. Eu venho com o meu discurso praticamente todo pronto. Mas eu preciso corrigir o meu coração. Eu preciso olhar para o lado. Porque Jesus pede para eu olhar para o lado. E porque aquela atitude minha, por pequena que seja, tem danificado o quê? O meu testemunho. E eu preciso corrigir o meu coração. Então perceba, o meu ensino pode ser bom, mas a minha prática pode desqualificar o quê? O meu ensino. Então, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 31 até o capítulo 11, versículo 1. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente recita isso aqui de cor, mas a gente precisa aprender o que vem depois do versículo 31, 10, 31.
Perceba, não se torne motivo de tropeço. Ou seja, eu vou comer, eu vou beber, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E esse para a glória de Deus está vinculado ao quê? A eu não me tornar motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Ou seja, eu não posso me tornar uma pedra de tropeço para as pessoas. As pessoas não podem verem o meu discurso, ver uma discrepância daquilo que eu vivo com aquilo que eu prego. Precisa ser para a glória de Deus. Ou seja, todas as esferas da minha vida devem estar em sintonia com esse para a glória de Deus, para que não seja pedra de tropeço. Daí o texto continua. Também, eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam o quê? Para que sejam salvos. Uma das coisas mais desconfortantes para cristãos pós-modernos do século 21. Porque não estou procurando o meu próprio bem. Sabe quais são as maiores divisões de igreja? Pessoas que estão procurando o seu próprio bem. Sabe por que pessoas deixam a comunidade de fé? Porque elas estão procurando o seu próprio bem. Sabe por que pessoas criticam? Porque crentes criticam outros crentes? Porque eles estão procurando o quê? O seu próprio bem. Paulo está dizendo, desensimesmar, está convidando a nos desensimesmar. A gente retirar os nossos olhos de nós mesmos. Daí ele termina, tornando-se meus imitadores, como eu sou de quem? Como eu sou de Cristo Jesus. Porque se você pegar aquilo que Paulo disse anteriormente e colocar Cristo Jesus, você percebe que Cristo Jesus fez exatamente tudo aquilo que Paulo disse. Tudo o que Cristo Jesus fez na terra foi para a glória de Deus, não foi? Tudo o que Cristo Jesus fez foi pensando no bem de muitos, para que muitos sejam o quê? Salvos. Então perceba, o que Paulo está procurando é uma sintonia entre aquilo que ele fala com aquilo que ele vive. Pergunta para você, existe sintonia com aquilo que você fala, com aquilo que você vive? Ou existe um abismo entre ambas as coisas? Um abismo de incoerência. Eu queria então convidar você nessa noite a refletir sobre isso. A refletir sobre isso, porque nós vamos ceiar, nós estamos diante da ceia do Senhor, que é uma oportunidade de recomeço. Calvino vai dizer que a ceia do Senhor é cura. É cura física, a ceia do Senhor é cura emocional, a ceia do Senhor é cura espiritual. Então, diante de tudo aquilo que a gente falou nessa noite, daquilo que a gente conversou profundamente, eu gostaria de convidar você ao primeiro passo, a você a tomar uma firme decisão no seu coração. Como Esdras fez. Esdras tomou uma firme decisão no coração e impactou uma geração. Talvez o que falte para você transformar a sua família seja uma firme decisão no seu coração. Você ainda não tomou esta firme decisão.
Você olha para o Evangelho e você fica duvidando das promessas que Deus tem ali para a sua vida. E talvez seja a noite de você tomar uma firme decisão de dizer: Senhor, eu tenho dúvidas. E como aquele pai: Senhor, eu tenho dúvidas, mas me ajuda na minha incredulidade. Foi o que o pai pediu, não foi? Ele pediu ao pai diante do desespero de ver um filho endemoniado. Ele pergunta: Senhor, você pode curar? Jesus diz: eu posso. Se você crê, eu posso. Daí ele confessa: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez você precise fazer essa oração nessa noite. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda nas minhas lacunas. Me ajuda nas minhas lacunas. O meu discurso é lindo, mas a minha prática é profana. O meu discurso é maravilhoso, eu sei texto bíblico de cor, mas a minha prática diária com as pessoas com quem eu convivo são profanas. Talvez você precise começar de novo. E hoje é dia de recomeço, para você e para mim. Hoje é um dia da gente corrigir o nosso coração. Eu quero convidar você a corrigir seu coração na presença daquele que é fiel e justo para acolher as suas lutas, as suas dificuldades, as suas dores e te acolher em amor, porque Ele morreu por você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem derramado da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz e que transforma, Deus, de maneira plena, completa a nossa existência, Pai. Nós precisamos dessa transformação, Senhor. De fato, nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, empenhar o nosso coração a estudar, a conhecer, ó Deus, o Senhor de maneira profunda. Nós queremos recomeçar, Deus, na verdade, e tomar uma firme decisão de transformação. Não uma transformação de conhecimento, mas uma transformação de coração. Senhor, nós estamos diante da tua mesa nessa noite, uma mesa de recomeço, uma mesa de renovação. Então nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, Senhor, que esses elementos que são abençoados pelo Senhor, que esses alimentos que são santificados pelo Senhor, eles promovam a cura, Deus, a cura, porque eles são um memorial da tua graça, Deus. Eles anunciam, Pai, a sua morte, eles anunciam a sua ressurreição, Senhor, e eles anunciam, Senhor, o evento que mais nós aguardamos, a sua volta, Pai. Então, ó Deus, promove o teu reino hoje na nossa vida, assim como o Senhor nos ensinou, Pai. Que o teu reino venha hoje, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.